Continuando com a resolução do livro, eu tinha parado na questão B, que eu disse que era falsa. Mas só para a gente recapitular o que era a questão 41, né? E por que a B é falsa, o que diz aqui. O gráfico representa uma função f definida nos reais. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças seguintes, justificando as falsas. Aqui ele está me dizendo que o f de 4 é maior do que o f de menos 1. Se a gente olhar aqui, o meu x igual a 4 estaria por aqui. Então o que eu faço? Eu traço uma reta aqui, né, que forme um ângulo de 90 graus com o meu eixo x e que toque no gráfico aqui. Então o f de 4 estaria mais ou menos por aqui. E se a gente vir até o eixo y aqui, a gente notaria que o f de 4 estaria mais ou menos por aqui, tá? E o f de menos 1, bom, meu menos 1 estaria mais ou menos aqui. De novo, a gente sobe até tocar no gráfico, chegamos aqui, né? Vai até o eixo y, f de menos 1 estaria por aqui. Ou seja, a afirmação de que f de 4 é maior, que a imagem do quando x é igual a 4 é maior do que quando x é igual a menos 1, é falsa. Eu preciso provar isso? Bom, eu já mostrei aqui, né? Não tem muito mais o que eu fazer. Eu tinha marcado como falsa, vamos verificar o gabarito. E tá aqui, falsa. f de 4 é menor do que zero e f de menos 1 é maior do que zero. Bom, essa é uma coisa bonitinha que eu deveria ter tentado fazer. Então vamos escrever aqui. f de 4 é maior... não, é menor do que zero e f de menos 1 é maior do que zero. Do jeito que eu mostrei para vocês ali no gráfico, tá? Então tá aí, é falsa. O que a gente tem para a letra C? F é, crescente não. F é decrescente para x menor ou igual a zero ou x maior ou igual a 3 meios. Decrescente. Nesse caso, para quando é menor ou igual a zero, né? X menor ou igual a zero. Sim, é uma função decrescente. Porque é aquela coisa, né? Se a gente tomar um x1 menor do que um x2 e olhar para a imagem deles, para essa função ser crescente, o f de x1 teria que ser menor do que o f de x2. O que não acontece aqui, porque se eu tomar um x1 mais ou menos nesse ponto aqui, ele ia bater no gráfico por aqui, né? Então se a gente olhar, o f de x1 estaria aqui. E o meu f de x2, se eu pegasse ele por aqui, toca aqui no gráfico, né? A gente vai até o eixo y para ver onde é que seria a imagem dele. Seria aqui, ou seja, f de x1 nesse caso é maior do que f de x2, então essa parte aqui toda é decrescente. E eu deveria escrever isso? Deveria escrever, porque só ficar falando e apontando para um gráfico não vai ajudar de nada. Qual a regra? A gente pega um x1, ponto qualquer, x1 ali, mas ele tem que ser menor do que um ponto x2. Então, quanto mais próximo do zero, maior é o x, né? Por isso que eu mostrei daquele jeito. Então, se a gente fizer f de x1 para a função ser crescente, vamos colocar aqui de novo. Eu acho que eu já escrevi isso para A, mas eu vou escrever de novo aqui porque não custa nada. Função crescente. Ver se eu escrevi certo, acho que sim. Agora vocês vão ver o meu inglês. Esse é maravilhoso. Se a gente for resolver o outro livro, que eu acho que vai ser nesse vídeo mesmo. Quer dizer, tudo depende do tempo que eu levar para resolver essas poucas questões que faltam. Então, qual a regra? Eu escolho um x1 menor que um x2, logo, para essa função ser crescente, f de x1 tem que ser menor que f de x2. O que não acontece nessa primeira parte aqui, quando x é menor ou igual a zero. Tudo isso aqui é decrescente, tá? Nesse pedacinho aqui, até x igual a 3 meios, a função é crescente.
E de novo, para cá ela é decrescente. Por quê? Vou pegar um x, x1 aqui igual a 3 meios, né? Então olha onde é que a imagem vai mostrar o que aqui? 2. E se eu escolher o x2 igual a 3, a minha imagem é 0. Ou seja, 2 não é menor do que 0. Logo, a gente seguiu o que a gente precisava seguir, que era isso daqui, escolher 2 pontos. A gente colocou eles dentro da função e ela falhou nessa parte aqui, ó. É o contrário, no caso x1 é maior do que f de x1 é maior do que f de x2, para os 2 pontos que a gente escolheu. Então essa afirmação, então essa função aqui não é crescente, ela é decrescente. Bonitinho? Bonitinho. Aqui eu poderia colocar assim, função decrescente. A única coisa que muda é que tem que se comportar assim. F de x1 tem que ser maior que f de x2, que é o que acontece aqui, né? Meu f de x1 aqui é 2 e aqui é 0, logo essa função é decrescente nessa parte, né? Então, a letra C é verdadeira. Vamos colocar um V aqui. Lindamente. Vamos ver como é que o gabarito, como é que ele escreve isso. Será que ele separa, ele explica as duas partes? Vamos ver. Não, só um verdadeiro. Ah, tem que justificar quando é falso, tá certo, tá bom. Pelo menos isso, tá. É só quando é falso que tem que justificar, tá, beleza. Eu tinha pavor de fazer essas questões quando eu tava no ensino médio. Mas agora a coisa mudou. Agora eu gosto de resolver essas questões, é um desafio interessante, né? As raízes da df são 0 e 3. As raízes do f, tá. Raiz da função é quando o gráfico toca o eixo x. Se eu não me engano. É mais ou menos isso, tá? Então, quando o meu gráfico toca o eixo x, eu tenho aqui 0. É uma das raízes. E 3. Realmente, nesses dois pontos aqui, o gráfico toca o eixo x. Só nesses dois pontos. Então, é verdadeiro. A afirmação é 0 e 3. Tem definições que eu não lembro direito. Tem coisas que eu uso, mas... Peraí que eu vou só colocar o verdadeiro lá antes de estar verificando ali. Tem coisas que eu uso porque eu tenho uma vaga memória, mas eu não sei explicar. Então eu vou ficar devendo algumas dessas explicações que provavelmente vão vir quando a gente for resolver o livro americano. Porque eu dei uma olhada por cima no livro e ele é bem interessante. Gostei de muita coisa que eu vi assim por cima, sabe? Eu não tentei resolver nenhuma questão, mas olhando alguns exemplos, algumas explicações enquanto eu estava convertendo as imagens de PDF para uma imagem JPG, eu gostei bastante do livro, então eu acho que eu vou gastar um bom tempo resolvendo ele. E vou gravar tudo, né? Obviamente. O que está dizendo aqui? Que f de menos 2 mais f de 2 é igual a 0. O que acontece quando eu coloco um menos 2 dentro da minha função? De novo, não tem nada aqui, né? Mas a gente já determinou essa função. Agora a gente sabe. Cadê ela? Onde é que tá? Eu gastei um tempo da outra vez para fazer, né? Então meu f de x é isso daqui. Eu já descobri o que era o meu f de x. Então a gente já sabe, a gente já vai poder calcular. Ainda bem que eu fiz isso, né? Então ele está me dizendo que f de menos 2 mais f de 2 é igual a 0. F de 2 é igual a 0. Será mesmo? Não sei, vamos testar. Se eu colocar o menos 2 dentro da minha função, eu vou ficar com o quê? F de menos 2 vai ser igual a quem? Menos 4 terços, olha, não pode esquecer o sinal. Menos 4 terços de menos 2, vamos colocar aqui sem estar fazendo contas, mais 4
Bom, esse 4 aqui, eu já vou deixar ele dividido por 3. Porque eu já sei que eu vou ter que fazer essa soma, né? Então eu já vou deixar meio que pronto. Como eu não quero alterar esse valor aqui, mas eu preciso que isso aqui seja dividido por 3, então eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3. Eu vou ter 12 dividido por 4. Todo mundo concorda que escrever desse jeito é a mesma coisa que escrever desse jeito aqui, que representa a mesma coisa, é o mesmo valor. Mas então por que tu não escreve sempre assim? Bom, e aqui é um 4, é um 3, ainda bem que eu olhei aqui. E por que tu não escreve sempre assim? Porque olha quantos símbolos eu vou gastar para escrever. 1, 2, 3, 4 símbolos para representar a mesma coisa que esse símbolo aqui representa. Então é uma linguagem mais compacta, tá? E é o que a gente sempre procura, deixar do modo mais compacto possível. Logo, é a mesma coisa, mas né, não faz sentido nenhum escrever desse jeito aqui o 4, tá? Agora, então, a gente vai ter f de menos 2 sendo igual a quem? Aqui a gente vai multiplicar. Então é menos 4 vezes menos 2, que dá 8. Então, 8 terços mais 12 terços. E aí o que eu vou ter? 8 mais 12 dá 20. Então, 20 terços. F de menos 2. F de menos 2 é igual a 20 dividido por 3. Qual a única maneira de f de menos 2 mais f de 2 ser igual a zero? Se o f de 2 for menos 20 terços. É o único jeito. Será que é? Não sei, vamos testar aqui. F de 2 é igual a quem? Menos 4 terços, que multiplica 2, mais, de novo, 12 dividido por 3. Eu só estou reescrevendo o 4 de outra forma, já para deixar mais agradável aqui para a gente fazer essa soma. Então, meu f de 2 vai ser o quê? Aqui vai ser menos 8 terços, menos 8 dividido por 3, mais 12 dividido por 3. Aqui já deu para notar que não vai dar o menos 20 terços, né? Então, f de 2 é igual a quem? 12 menos 8 dá 4. Então, isso aqui é 4 terços. Logo, quando a gente fizer... O que ele está dizendo mesmo? Era uma soma. Então, o que vai dar isso daqui? Só vou copiar para que me poupe um tempo. F de menos 2 mais F de 2 é o quê? F de menos 2 é 20 terços. Então, 20 dividido por 3, mais F de 2, que é 4. Por que eu falo uma coisa e digito outra? Não sei. 4 terços. Então, isso aqui dá 24 terços, que dá 8. Então, de novo, copiar isso aqui. 20 mais 4 dá 24. 24 dividido por 3 dá 8. Então, essa é falsa. Letra E, falsa. Que bonitinho, né? Deixa eu só dar um espaço aqui que eu tava tentando ter um espaço maior e não tá conseguindo. Tá, minha resposta é essa. Justificativa do porquê que isso é falso tá aí. Vamos verificar o gabarito. Sempre importante. Falsa. F de menos 2 é maior do que zero e F de 2 é maior do que zero. Logo, F de menos 2 mais F de 2 é maior do que zero. Boa justificativa. Tá aí, foi. Tá excelente. Eu não precisava ter encontrado a função. Deixa eu voltar aqui. Vamos olhar lá o gráfico de novo. Bastava eu olhar para as coisas aqui e perceber que o meu x igual a 2 está por aqui, né? Então a gente sobe, toca no gráfico,
e vem para o y aqui para ver onde é que seria mais ou menos a imagem. O f de 2 estaria mais ou menos por aqui. E o meu f de menos 2? Bom, menos 2 também, né? Estaria por aqui assim. Se a gente subir um pouquinho, a gente toca no gráfico por aqui, a gente encontraria um valor por aqui. Como os dois são valores positivos, né? As duas imagens aqui vão ser valores positivos. Quando eu fizer essa soma aqui, isso vai ser maior do que zero. Não tem como ser igual a zero. O único jeito de ser igual a zero se o f de 2 ou o f de menos 2 tivesse aqui, né, na parte de baixo. E aí teria uma chance, mas não do jeito que estava. Então a resposta era mais simples do que todo o trabalho que eu tive. Bastava olhar para o gráfico e analisar isso. Que bom que a gente fez das duas maneiras possíveis, né? Então eu cheguei nisso daqui, cheguei numa resposta mais precisa do que seria a soma. E o autor, bastou olhar para o gráfico e apontar. Falou, olha só, coisa simples. E essa é a diferença, né, do cara pro autor do livro. A gente tava na questão 40, 40, acho que era 41 já, 41. Então, 42, vamos para ela. E vamos ver o que a gente tem. Estude o sinal de cada uma das funções cujos gráficos estão representados abaixo, destacando as raízes quando houver. Sinal. Sinal. Isso é uma função decrescente. De novo, se eu escolher o meu x1 como sendo 0, né? O meu y vai estar aqui e o meu x2 como sendo 4, o meu y vai ser 0. Então o y de x1, ou melhor, o f de x1 é maior do que o f de x2. Logo, essa é uma função decrescente. Sinal da função, isso é... Tá, é uma reta, ela foi deslocada, né? Seria o básico, seria um f de x, e estaria assim, essa já está ao contrário. Sinal da função. Estude o sinal. Eu lembro de alguma coisa desse gênero aqui, só não... Eu lembro que existia esse bagulho de estudo, mas no livro base que a gente viu não foi cobrado, e isso aí faz tempo que eu fiz. Então, eu acho que eu vou ficar devendo. Quais as raízes dessa função? Bom, ela só tem uma e é x igual a 4. Raiz. Então, eu vou botar um x'. Talvez não seja a coisa mais adequada, mas eu vou colocar igual a 4 aqui. Porque quando a gente calcula as raízes de uma equação de segundo grau, a gente põe x', x duas linhas. Eu vou deixar assim, para representar a raiz. Agora, sinal, a gente vai ver no gabarito. Vamos ver o que é esse pá, eu me lembro de alguma coisa. Vem pra cá, ó. 43 acaba. E os testes de vestibular eu já fiz. Inclusive fiz antes de resolver esse livro aqui. De resolver essas 40 e poucas questões. Porque eu achei que seria o suficiente para avaliar esse livro. Fazer só a parte dos testes. Aí eu percebi que não, que isso aqui é só teste aleatório do vestibular. Que não tem nada a ver com a ideia dos autores. Né? A gente não analisa o que eles foram capazes de criar por conta própria, né, para a gente fazer em relação às questões. Tá, o que ele fala em analisar sinal? Então, f de x, tá, já entendi. F de x é maior que 0 quando x é menor que 4. Tá. Então é isso, a gente vai voltar e vai refazer. Então vamos lá. Vem pra cá. F de x é maior que 0. Eu vou ter que apagar tudo esses maior e menor aqui quando for fazer a descrição. Quando for colocar a descrição do vídeo lá, porque o YouTube não permite que eu coloque esse sinal aqui. O resto ele aceita tudo, mas sinal de maior e menor ele não deixa. Maior igual, menor igual ele deixa, mas esse aqui não. Enfim,
Como é que ele escreveu mesmo? Ele colocou alguma vírgula? Não. Então é maior que zero quando x... E agora a gente olha no gráfico aqui. Os valores de y, no meu caso, ou o meu f de x, eles são maiores do que zero até chegar aqui. Daqui do 4 em diante, para qualquer valor de x aqui, a gente vai ter um y negativo. Concorda comigo? Mas até o 4 são valores positivos. Então, até x... Tu considera o zero? Acho que não, acho que ele não considerou, né? Então, até x menor do que 4, isso aqui é crescente. Então, os valores de f de x são valores positivos. Menor que 4, ele não inclui o 4. E f de x é menor do que zero quando x é maior do que 4. Tá certo, ele tá falando em menor, mas vai ser igual a zero só quando x for igual a 4. Então aqui tá certo, tá certíssimo, não tem nada errado aqui. Quando a gente fala em maior, tem que desconsiderar o 4, porque quando x for igual a 4, a f de x vai ser igual a zero, não vai ser nem maior nem menor. Tá. Então tá bom, isso sou eu pensando alto, isso sou eu entendendo a questão. E o que mais? E raiz, ele bota 2 pontos e um 4, tá? Então a gente vai escrever do mesmo jeito que o autor. De novo, a gente vai escrever do mesmo jeito que o autor. E colocar um 4 aqui. Então, tá alinhado com o que ele fez, tá alinhado. Então, beleza. Vamos para a letra B, mas não B maiúsculo, cara, B minúsculo. Vamos lá, coisa bonita. Vamos analisar o B, agora que a gente já sabe como é que tem que fazer. Ok, isso daqui é f de x é maior do que zero quando x é maior do que zero, tá? Passou do zero para frente que ela começa a ter valores positivos aqui, a imagem, né? Até o 2. Essa é a parte, toda essa parte daqui é positivo, beleza. E a gente tem duas partes que é negativo. Quando x é menor do que zero e quando x é maior do que 2. Como é que eu vou representar isso? Vamos escrever assim. F de x é maior do que zero quando x está entre 0 e 4. Entre 0 e 2, eu acho. X está entre 0 e 2. Olha o desenho. Sim. Aí, quando x é 0 ou quando x é 2? Bom, nesse caso, a função é igual a zero. Ela não é nem maior do que zero, nem menor. Então, e o máximo dessa função é quando x é igual a 1. O maior valor de y que a gente teria, ou seja, o máximo da função é esse. Quando x é igual a 1. Tá. Mas isso eu acho que é irrelevante, não é necessário. Agora vamos ver quando ela é menor do que zero. Então f de x. Ótimo, um erro atrás do outro. F de x é menor do que zero quando x é menor do que zero. X é menor do que zero. Dá um espaço aqui, cara. E seria e ou. Acho que ou x é maior do que 2. Nesses dois casos aqui, o meu f de x é igual a zero. Raízes. 0 e 2. Será que eu botaria um E aqui ou um vírgula? Vamos deixar assim. Vamos olhar lá o que o gabarito diz. E aqui... Tá, ele colocou um E. Tá, ela é maior do que zero, tá aqui, quando x está entre 0 e 2. E aqui eu acertei, é um ou.
Não me questiona, eu tenho muita coisa de lógica que eu não lembro, tá? Então, tô fazendo só na vagas lembranças, eu tô respondendo isso daqui. Mas tu devia saber essas coisas são muito simples. Cara, tem muita coisa na vida que é muito simples e eu não sei. Aqui não ia ser diferente. Então, tá aí. Raízes tem acento e raiz deve ter acento também. Volta lá. Não, raiz não tem acento, mas raízes tem. E era um E. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer essas pequenas correções. Raízes é. É isso mesmo. 0 e 2. E essas correções são importantes porque, por mais que eu não tenha nenhuma habilidade com a língua portuguesa, é muito importante tu aprender, né, cara? Tem que se forçar a aprender. Não adianta dizer, nossa, é a coisa mais horrível do mundo e vou ficar longe disso. Não faça isso, cara. Tu vai precisar escrever relatório, tu vai precisar fazer o teu TCC, tu vai precisar de um monte de coisa que a língua portuguesa vai te ajudar muito. Sabe aquelas coisas que, de tanto estudá-la, se torna uma coisa que é básico, assim, tu nem não te esforça para pensar, tu simplesmente faz. Quanto mais essas regrinhas de português forem se tornando isso, algo tão comum, tão cotidiano, que tu não pensa, tu simplesmente faz aquele negócio, tu te esquece que aquilo um dia foi difícil de aprender, isso vai tornar a tua vida numa universidade muito mais fácil. E no dia a dia também, né? Dependendo do emprego que tu for ter, isso aí vai te ajudar um terror. Fora isso, vamos seguir fazendo as questões, né? Não tem por que ficar falando tanta bobagem. Tá. Essa daqui é grandinha. Olha só. Putz, nossa, essa aqui. Para qual partes o x é positivo, o y seria positivo, né? O nosso y aqui, os valores de y ou a imagem da função seria positivo. Para x menor do que 5, para x menor do que menos 5, até o menos 5 ela é positiva. Aqui, do maior do que menos 3, menor do que 2 e maior do que 6. São intervalos. São 1, 2, 3 intervalos. É bastante coisa. Como eu represento isso? Vamos ver. F de x é maior do que zero quando x é menor do que menos 5. Será que aqui eu colocaria uma vírgula? Eu acho que daí eu represento o segundo intervalo, que vai ser tá entre menos 3 e 2. Então, menos 3 e 2. Ou, finaleira, x é maior que 6. X é maior do que 6. Tá aí. Eu acho que é assim. Vamos fazer para parte que ela é menor do que zero. E aqui para quando é menor do que zero a gente tem o quê? Quando está entre menos 5 e menos 3, sem considerar. Quando o x então está entre menos 5 e menos 3. Opa, não tem por que deixar esse espaço. Ou, olha o ou aí, funcionando aí. Ou o x está entre 2 e 6. Então, tenho meu x entre 2 e 6. Quais são as raízes? Raízes desta função. Em quais pontos ela toca o eixo x? Menos 5, menos 3, 2 e 6. 4 pontos, hein? Então, menos 5, vírgula, menos 3, vírgula, 2 e
6. Eu acho que o certo seria assim. Não tenho certeza. Vamos ver o gabarito, que a gente tira todas as dúvidas com ele. f de x é maior que zero quando x é menor do que menos 5. Ou x está entre menos 3 e 2. Ou x é maior do que 6. Volta lá. Então, em vez da vírgula, onde é que eu coloquei? Eu cheguei a colocar vírgula em algum canto. Vem pra cá, coloquei. Ou e ou. Tá bonitinho? Tá. Agora, segunda parte aqui. Aqui é só 2 intervalos, então o ou tá correto. Só tem que ver as raízes. Não, pô, mas não assim. É muito atalho porque ela tá lembrando. Vamos ver aqui. E é tudo com vírgula. Foda-se, não tem E nenhum. Tá bom. Tá aqui entre menos 5 e menos 3 ou 2 e 6. Tá, só não tem E nenhum. Que bom saber. Que bom saber. Põe a minha vírgula. Tá tudo certo. Não sou eu que vou discutir, né? E agora? A gente tem uma letra D? Sempre tem uma letra D. Milagre é não ter uma letra D. Acho que é uma exigência, não tem como tu fugir disso. Vamos lá, letra D. Bom, essa função é sempre crescente. Em qualquer ponto que tu olhe, para qualquer valores aqui que tu pegue, tu vai ter sempre, para um x1 menor que um x2 que tu pegue, tu vai ter sempre o f de x1 menor que o f de x2. Por exemplo, um valor por aqui, né, vamos dizer que seja menos 5. O meu f estaria por aqui, o f de x1. E se eu pegar o zero, né, que é maior do que menos 5, já estaria aqui, ó. Essa função não tem raiz. Esse aqui não toca o eixo. Pra que tinha que incomodar, cara? Essa função aqui não toca o eixo x. Se eu não me engano, olhando para ela do jeito que tá aí, pelo que parece, ela nunca chega a tocar o eixo x, então não tem raiz nenhuma. É uma função sempre crescente. Então, x reais, né? Se eu colocar f maior do que f de x, né? Maior do que zero. Não adianta ficar olhando pro gráfico sem escrever, tem que escrever. E não é igual, pô. É maior do que zero. Sempre, ou melhor, f de x é sempre crescer. Não. Vamos escrever assim e depois ver o que o autor fez. f de x maior que zero quando para todo x pertencente aos reais. Vamos colocar os símbolos aqui. Pertencente aos reais. Tá aí. E não tem raízes. E é só isso. Seria essa a minha resposta. Eu devia escrever não tem raízes? Deveria. Vamos colocar. Não tem raízes. Ponto. Olha só. Primeira vez que eu uso ponto. Vamos ver o que o autor diz. Para todo x pertencente aos reais, f de x é maior do que zero. Não há raízes reais. Tá bom. É isso. Eu escrevi um pouco mais pior, um pouco mais pior. E esse A aqui ao contrário significa para todo. Então, um símbolo novo pra gente aí. Usei bastante em álgebra linear esse símbolo aqui. Usei e vi ele bastante. Traz recordações. Felizes recordações. Ai, ai, tá. Vamos voltar. Vamos voltar pra lá. Essa é a 42, né? E a gente tá na última questão desse livro aqui. Pelo menos na parte que eu me propus a fazer, né? A gente chegou no final. Só essa questão e a gente parte pro livro americano e vamos se divertir bastante.
O inglês maravilhoso que eu tenho. Tá. Assinale P se a função é par, I se a função é ímpar, ou 0 se a função não é par nem ímpar. Bom, função par. Qual é a definição de função par? Vamos voltar aqui e vamos escrever aqui. Se eu não me engano, tá? E essa daqui eu errei no livro base que a gente tá fazendo. Função par. Coloca assim. Se eu pegar um f de x, isso tem que ser igual a um f de menos x. Isso caracteriza a função par. Função ímpar. Vou escrever. Função. Mas tem acento. Ímpar. O que ela é? Se eu não me engano, se eu pegar um f de x, isso tem que ser igual a menos f de menos x. Isso caracteriza a função ímpar, mas é só isso que caracteriza? Não. A função par, ela tem que ser simétrica em relação ao eixo y, e a função ímpar simétrica em relação à origem. Por um exemplo, vamos lá. O que seria uma função par sem calcular ali f? Ou melhor não, vamos colocar assim, ó. É f de x, pô. F de x igual a x ao quadrado. Isso é uma função par. Olha, o meu f, por exemplo, o f de 1, no meu caso aqui, o f de x tem que ser igual a f de menos x. Vamos olhar aqui. F de 1, meu f de x, tá? 1, tá aqui, é 1. Olha só que grande surpresa. E o f de menos 1, então a gente tem que ter a f de 1 tem que ser igual a f de menos 1. E adivinha só? Não é que o f de menos 1 também tem a mesma imagem? Então é igual. E ela atende ao requisito de ser simétrica em relação ao eixo y aqui. Simetria bonitinha, todo mundo percebe a simetria, olha que coisa linda. Agora, uma função par, uma função ímpar. F, não, eu não posso usar um f de novo, né? G de x igual a x. Função ímpar. Por quê? Olha, simétrica em relação à origem, tá vendo? Bonita, olha só que coisa linda. E qual é que é a outra característica dela? F de 1, por exemplo, é igual a menos f de menos 1. Se a gente colocar um menos 1 dentro desse g aqui, né? No caso, aqui seria um g, né? Então, g de 1 tem que ser igual a menos g de menos 1. O que é g de menos 1? Vamos olhar aqui. G de menos 1 é menos 1, não é mesmo? G de 1 é 1, né? Então é diferente. Mas G de 1 tem que ser igual a menos G de menos 1. Então, menos G de menos 1 também dá 1 como resposta. Então, essa é uma função ímpar. A gente atende aos dois requisitos, esse que eu escrevi lá, e a parte da simetria em relação à origem. E a nossa função par também atende ao requisito, que eu já mencionei, e também a simetria em relação ao eixo y. E se uma função não atender nenhum nem outro? Bom, então ela não é nem par nem ímpar. Simples assim. Vamos apagar isso daqui e vamos tentar resolver. Claro que a minha vida não vai ser tão simples assim, porque eu vou ter que fazer esses testes ali para mostrar se a função é ímpar ou não, testar essas coisas. Vamos voltar aqui. Nem tudo é alegria.
f de 2x. Isso aqui é ímpar. Ah, por quê? É uma reta, pô, mas só tem um 2 multiplicando x aqui. Eu acabei de mostrar f de x ali pra vocês. Igual a x, né? Então, a gente vai copiar isso daqui. Vamos copiar aqui embaixo. Vou dar um espaço aqui. Vou deixar o espaço que vamos dizer se é ímpar ou par. E aqui eu vou copiar ela. E aqui vai aquela coisa do bom senso, né? Eu suspeito que isso daqui seja uma função ímpar. Então o que que eu vou fazer? Eu já vou direto testar isso daqui. E não vou nessa parte de cima aqui. Tá? Vou direto testar a porcaria da parte de baixo lá para ser função ímpar. E o que que isso, o que que a minha regrinha está dizendo aqui? Que f de x tem que ser igual a f de menos x, menos a f de menos x. Então, a minha f de x é igual a 2x, né? Isso tem que ser igual a menos f de menos x. Então, é 2 vezes. A única coisa que eu vou mudar no caso aqui é o sinal do x, né? Então, coloca aqui 2 vezes menos x. Peraí, menos x. Tu poderia testar isso com valores, por exemplo, eu dizer que o x é igual a 1, o x é igual a 2? Sim. Então, se eu escolhesse x igual a 1, eu faria 2 vezes 1 igual a menos 2 vezes o quê? Menos 1. Por que que eu estou usando x, então? Porque tu tem que se acostumar a usar as letras. Sabe, isso aqui vai facilitar a tua vida depois um monte. Tu tem que olhar para x e falar, não, é um número, é um número. Ah, é 5. É 5, foda-se. E tu tem que usar isso naturalmente. Tá? Isso aqui simplifica muito a tua vida. Eu não tenho como mostrar agora. Eu tenho meus cadernos ali de cálculo que eu estudei, de álgebra linear, tem um montão de coisas, equações diferenciais. E tem muitos momentos que tu trabalhar com a letra é muito melhor. Tu tem que estar fazendo uma continha. Tu pega um monte de número e diz, ah, isso aqui é igual a B. Então tu pega lá tu tem uma fração que está somando com a porcaria de uma raiz e tu diz, isso é igual a B. E tu arrasta isso nas tuas contas por um tempo, quando isso, lógico, quando isso for favorável para ti, né? Fazer uma coisa desse tipo. E tu arrasta esse B nas tuas contas até onde der. Quando não dá, tu cansou de arrastar ele, que não tem mais, tu precisa chegar numa resposta, aí tu substitui. Bom, o que que é B? B é uma fração que está somando com uma raiz. Então tu coloca de novo na tua conta e resolve, tá? Então tem que se acostumar a fazer essas coisas, cara. Simplifica a tua vida um montão. Então, a gente vai testar essa afirmação aqui. 2x é igual ao quê? Menos 2 que multiplica menos x. Dá 2x. Então, essa função, ela é ímpar. E, de novo, ela é simétrica em relação à origem. Deixa eu só voltar aqui para o GeoGebra. Vamos colocar aqui. Y igual a 2x. Tá vendo a simetria em relação à origem? Olha que coisa linda aqui. Olha que beleza. Então ela atendeu aos dois requisitos que a gente precisava que ela atendesse. Vamos apagar aqui. E aí eu falo tudo isso. Vou olhar no gabarito e não é. Isso é muito engraçado. Ímpar. Vamos lá. Vou colocar minha B aqui pra fazer, porque essa daqui, pelo que eu vi ali, tem um montão de coisas pra fazer. Vamos lá, vamos verificar o gabarito. Sair daqui. Ímpar. Letra A, ímpar. Olha que coisa bonita. Eu já puxei ali, deu pra ver que é B é par. Eu não gosto de ficar olhando o gabarito, mas aconteceu. Vamos ver o que é a nossa B. É um 3 que multiplica a função que eu já tinha mostrado, x ao quadrado. Só que isso aqui é simétrico em relação à origem.
que ela tem um forte indício de ser par, eu já vi. Mas é simétrica. Y igual a 3 que multiplica x ao quadrado. É simétrica em relação à origem. Realmente. Que é bonito, que é bonito. Tá aí. Então a gente já sanou essa dúvida aí. Deixa eu voltar aqui pro gabarito. Beleza. Então, 3x ao quadrado. F de x, vou copiar na maior paz do mundo. Igual a 3x elevado ao quadrado. De novo, isso aqui já me aponta que se eu pegar um valor negativo e o positivo, isso aqui vai retornar um valor positivo, né? Então, a gente já vai direto para a parte de função par. Porque se eu colocasse o 1 e o menos 1, os valores seriam os mesmos aqui, né? Se eu colocar menos 1 aqui dentro ao quadrado, vai dar 1, 3 vezes 1 é 3. Se eu colocar o 1 aqui também, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3, então f de x é igual a f de menos x. Logo, eu já vou testar direto essa parte. Então, o que é o meu f de x, que é a primeira parte ali? 3x ao quadrado. Igual a quem? F de menos x. Então, é 3, lembra? Mas é menos x. Então, é menos x elevado ao quadrado. Olha, lembra da regrinha, não esquece daqui, ó. Eu estou fazendo isso daqui, tá? Eu poderia usar, dizer, bom, meu x é igual a 1. Eu escolhi x igual a 1, e aí tu simplesmente substitui aqui. Tu teria um exemplo numérico, mas não é o mais agradável, tá? Se acostuma ao deixar as letrinhas aqui, que tu vai ter muito mais sucesso na vida. Então, o que eu tenho? 3x ao quadrado. Eu coloquei um E. O E fica perto e... por isso. Então aqui, menos x, um número qualquer, um número negativo qualquer, elevado ao quadrado. A gente vai ter um valor positivo. Então, 3x... Opa! Menos x ao quadrado, por que eu botei aqui dentro? Faz alguma diferença? Talvez seja só uma estupidez minha. Tá. Ah, não tem problema. Tá, isso aqui é ao quadrado. Por quê? Porque é ao quadrado. Agora tu tá pulando passos aí, etapas. Tu não pode fazer isso com a gente. Olha só. Eu tenho... Opa, eu tenho aqui. Menos x. Opa, menos x elevado ao quadrado. Certo? Mas isso aqui é igual a quem? A menos 1 que multiplica x elevado ao quadrado. Concorda comigo? Esse sinal de menos não está aqui sozinho. Tem um multiplicando aqui. Eu só estou separando que eu posso fazer isso tranquilamente. Do mesmo jeito que eu separei o 3, estava multiplicando, já deixei bem, ficou bem explícito que ele está aqui fora. Não tem nada a ver com esse quadrado, mas está aqui multiplicando essa coisa. Agora eu tenho esse menos 1 aqui. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. Menos x elevado ao quadrado. Por que eu pulei lá para baixo? Isso é igual a quem? Menos 1 que multiplica menos 1, desculpa, ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Tá, eu só tô deixando isso em evidência, tá vendo?
Isso daqui é verdade. O que vai acontecer com esse o menos 1 ao quadrado? Isso daqui vai se tornar 1. Então, a gente, no final das contas, esse menos x elevado ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado. Olha que coisa bonita. Parece estranho, né? Parece feio isso. Mas é assim que acontece. Por quê? Vamos pegar um exemplo numérico aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 2 vezes 3, e aqui estou eu me estendendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu gostaria muito que de ter esse tipo de explicação quando eu estava assistindo vídeos no YouTube. Às vezes eu estava realmente precisando de aprender alguma coisa, eu começava a assistir aula, tinha alguns passos que o professor simplesmente pulava, porque são óbvios para a maioria das pessoas, não eram para mim. E eu gostaria, eu precisava daquela explicação ali. O cara passou por cima como se não fosse nada, então eu não vou passar por cima. Então 2 vezes 3 ao quadrado, a gente vai ter o quê? Se eu fazer isso, se eu fizer isso daqui, 2 vezes 3 dá 6, né? E 6 ao quadrado é 36. Mas vamos fazer passo a passo. Eu vou ter 6 ao quadrado. E isso é igual a 36. Não é mesmo? Tá. Mas e se eu fizer assim? 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Isso dá quanto? 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho 4 aqui, vezes 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, que é igual a quem? 36. Então, não tem problema eu separar. Em vez de fazer essa multiplicação toda, eu posso dividir isso, né? Então, vou fazer só essa parte, depois multiplicar com essa, e eu vou chegar no mesmo resultado. Esse tipo de coisa, tu vai aprender a demonstrar. Quando tu for para a universidade, tu vai aprender a começar a demonstrar essas coisas. Claro, tem coisas que parecem muito simples, mas na hora de demonstrar não são nem um pouco, tá longe de ser. Na verdade, tem coisas que são inviáveis de tu pensar em, eu vou demonstrar tudo as coisas que eu faço. Não tem como, cara. Tem coisa que é muito, muito extenso. A, a base, só para te começar a pensar na coisa, é um livro. Só para te começar a pensar na demonstração de alguma coisa, são 300 e poucas páginas, sabe? Tem coisa que é inviável tu ficar demonstrando. Isso aqui eu só estou fazendo um exemplozinho bobo aqui, só para mostrar o que eu fiz, né? E então vamos seguir o baile. Isso aqui deu bonitinho o que eu precisava que desse, o que eu gostaria que desse. Então a gente já viu que essa função ela é simétrica em relação ao eixo y, e a gente já viu que f de x é igual a f de menos x. Se eu pegasse um valor qualquer, eu mostraria isso, né? Mas eu já me contento com essa demonstraçãozinha básica aqui que eu fiz. Então a B é par. E a gente tem que terminar esse livro hoje, cara. Pelo menos eu gostaria muito que isso acontecesse. Vamos para a letra C. Claro, antes a gente verifica lá, mas eu tinha visto, é par. Então tá aí. O que mais? Vamos para C. Eu tenho que voltar aqui. Às vezes eu me esqueço dos atalhos, né? Viram a tragédia. Letra C tá aqui. F de x igual a 3x mais 5. Bom, esse 5 vai deslocar a minha reta. Eu já não vou ter um negócio simétrico em relação à origem, porque se fosse só o 3x aqui, eu teria, né? Lembra lá, f de x, a minha reta padrão, que eu tenho cruzando a origem, bonitinha, função ímpar. Essa coisa aqui não vai
não vai ser simétrica em relação à origem. Mas vamos copiar, né? 3x mais 5. f de x igual a 3x mais 5. O que eu tentaria primeiro? Tentaria mostrar que isso aqui é ímpar. De novo, lembra? Ó, não tem x elevado ao quadrado, eu já conheço funções similares a essa, que são ímpar. Então, de início é o que eu tentaria fazer. Então vamos fazer isso. f de x, que é 3x mais 5, tem que ser igual a menos f de menos x. Então é 3 que multiplica menos x mais 5. Então, e de novo, eu já fiz essas questões no livro base que a gente estava resolvendo, uns sei lá quantos vídeos atrás. Então eu já resolvi isso daqui um monte de vezes. Só estou continuando, estou tentando fazer de forma mais lenta porque a gente tem que apreciar a beleza dessas questões. Vamos fazer com mais calma. Então vamos ver o que isso aqui vai dar, se isso aqui vai ser uma igualdade. Então 3x mais 5 é igual a quem? Isso aqui dá 3x. Esse sinal de menos aqui eu vou, quando multiplicar isso aqui vai ficar menos 3x. Com esse menos dá 3x. Só que esse menos aqui de fora desse parênteses vai alterar o valor desse 5 aqui também, né, o sinal. Então isso aqui vai ser menos 5. Logo, isso aqui não é 3x mais 5, não é igual a 3x menos 5. Aqui é diferente. Então ela não é uma função ímpar. Já de cara a gente notou isso. Pronto, ímpar não é, que era a minha tentativa inicial. E par. Bom, infelizmente nessas daqui a gente vai ter que testar as duas coisas, né? Aí vai vir alguém dizer, não, pô, é só tu fazer o gráfico e mostrar, pô. Não é, tu já disse, não é simétrico em relação à origem. Calma, menino. Tenta. Vai escrevendo aí, pô. E para ela ser par, f de x tem que ser igual a f de menos x. Só isso. Então, tá. F de x, só que o meu f de x é 3x mais 5. 3x mais 5 tem que ser igual a f de menos x. Então é 3 que multiplica menos x mais 5. De novo, não vai dar certo, porque eu vou ter 3x mais 5. E isso, já vou copiar aqui. Isso é diferente de menos 3x mais 5. Tá? Então não atendeu nem para par, nem para ímpar. Logo, essa função não é nenhuma coisa nem outra. Vamos ver lá no GeoGebra? Vamos ver lá no GeoGebra. Antes de olhar o gabarito. Olha só. Eu tenho meu y igual a 3x mais 5. Olha só. Não tem simetria nenhuma em relação à origem, que seria o zero, né? Teria que passar pelo zero. Se essa reta passasse pelo zero, estaria bonito. Mas aqui, cadê a simetria? Não tem nada. Acabou-se. Simples assim. Vamos apagar isso daqui. Vamos olhar o gabarito. Ela é um O, né? Que é o... Não é nem par nem ímpar. É o zero, acho que não é nem O, é zero. Então vamos voltar lá. Que eu deveria ter colocado aqui, né? Um zerinho bonitinho. Tá aí. Letra D. Impressionante, a gente já chegou na D. Nossa. Vamos dar um enter aqui, vamos copiar. O que tem para D? Ah, D é um gráfico, tá. Bom, essa aqui a gente melhor ainda. Olha só. Ela é simétrica em relação à origem.
E se eu pegar aqui um f de x, por exemplo 1, ele é igual ao f de menos x, que seria o f de menos 1. Tá aqui, a gente tem que atende esse requisito, né? E atende a parte de ser simétrica em relação ao eixo y. Olha que coisa bonita. Então é par. Que lindo! Pelo menos mostrou um gráfico pra gente. Tá melhor do que a gente tem que fazer os testes. Eu acho que tem uma letra E. A D não é o suficiente, tem que ter bastante coisa. Mas não se assustem, se tu acha que esse livro aqui tem A, B, C, D e E, tu não viu o livro americano. Eu vou mostrar ainda no final desse vídeo. Vamos lá, a letra E também é um gráfico bonitinho, feitinho aí. A outra eu tinha visto o gabarito ali de relance, infelizmente. Que é a D, né? Tá aqui, ó, par. Então, tem... Por isso que eu não vim olhar. Mas é óbvio, né? Pô, essa daqui tá linda, tá na tua cara. Se tu não vê que essa função é par. Então quem é que te salva disso? Olha só. Isso daqui. Isso aqui é isso aqui é uma coisa. Vamos lá. Ela é simétrica em relação ao eixo Y. Não é simétrica em relação ao eixo Y. Pelo menos eu acho que não é. Não, se a gente estiver buscando simetria, não. Ou é? Não, eu acho que o conceito de simetria não é, não é só olhar para essa coisa torta. Mas em relação ao eixo X, isso aqui é simétrico. Vem para cá, para cá. Ou seja, a distância dos pontos aqui, se a gente tomar aqui como a origem, esse ponto tem a mesma distância até o zero do que esse ponto tem a mesma distância até o zero aqui, até a origem, do que esse ponto aqui. Acho que isso caracteriza a simetria, não é mesmo? Eu acho. Essa daqui tem uma carinha de ser, né? Esses pontos são... Dá pra dizer que são simétricos. Menos A. 1 menos 1. Tem cara a mesma distância. Essa curvinha aqui. Essa curvinha aqui, ó. Mesma coisa. Menos B. Bate em menos 1 aqui. B. Essa é simétrica em relação ao eixo X. Em relação à origem, creio eu. Se a gente estiver buscando a simetria, eu acho que dá pra dizer que ela é. Posso estar muito enganado, vou falar uma besteira horrível, mas é aquela coisa, eu tô transmitindo o que a minha cabeça tá pensando. Tá. Vamos dizer que a simetria esteja acertada. O que mais que ela tem que ser? Para ser ímpar. F de... Para ela ser par. Tá, par. Se eu pegar aqui o F de A, tem que ser igual ao F de menos A. Para ela ser par. O F de A é 1. O F de menos A é menos 1. Então já não é par. Não seria par. Para ser ímpar, o F de A, que está aqui, que é 1, tem que ser igual a menos o F de menos A. O F de menos A é menos 1. E menos 1 é mais 1. Então, ela é ímpar. Atende ao requisito para ser ímpar. E, olhando para cá, se eu não estou enganado a respeito da questão de simetria, que a gente teria que ter a mesma distância aqui, entre esse ponto aqui até a origem, e esse daqui até a origem, tá? Então, acho que essa função ela é ímpar. Vamos considerar assim. Vou até escrever para não dizer que eu não tenho muita certeza do que eu estou fazendo. Então, eu tenho quase 100% certeza que é ímpar. Vamos ver lá? O cara vai olhar, é nada. É ímpar, tá aí. Bonitinha. Que bom. O que aconteceu agora? Acabamos com as questões. Isso daqui eu já resolvi. Então,
já foi. O que eu tiro de conclusão a respeito desse livro aqui? O que eu já falei antes. E a gente tá olhando pro gabarito, pô, vamos voltar. Aqui já dá pra fechar o gabarito dele. Aqui já dá pra fechar o GeoGebra. Acho que eu não vou usar mais. Vamos voltar pra outra tela. Na verdade, vou fazer assim. Vamos fechar aqui. E vamos vir pra cá. Tá, vem pra cá. O que eu tiro de conclusão a respeito desse livro aqui? Quando eu resolvi essas questões de vestibular, eu vi que isso aqui era muito genérico. Por que eu vim fazer as questões de vestibular? Porque no livro base, a gente tem os testes no final de cada unidade. E ali também tem questões de vestibular, tem questões. Eu acho que é tudo questão do vestibular, né? Eu tive a impressão de que tinha algumas questões autorais. Eu já nem lembrava quando eu comecei a fazer isso daqui, comparar os livros. Então, a minha ideia de trazer outros livros para resolver foi porque é um conteúdo muito importante esse de funções. É muito importante. Eu vou usar um monte. E aí eu pensei, bom, se o conteúdo é tão importante assim e eu já acabei a unidade muito rápido, eu tô sentindo que faltou muita coisa, que tal pegar outros livros para testar? E foi o que eu fiz. Vim para cá, fiz os testes desse livro do IES e olhei e falei, não, não. Só por isso aqui eu não posso julgar o livro porque não faz sentido, cara. É só questão à toa de vestibular aqui. Isso aqui não quer dizer nada. Os autores não colocaram nada nisso daqui. Só escolheram as questões. Tá, tu pode dizer, não, mas foram questões bem escolhidas, bem selecionadas e tudo. Mas mesmo assim não foram eles que escreveram os enunciados. Ou pelo menos eu acho que não foram, né? Então, esse aqui é só para te preparar mesmo, para te estar acostumado com o vestibular. Coisa que alguns professores meus que não gostavam de aplicar provas faziam. Eles falavam assim: bom, eu não gosto de aplicar prova, mas vocês precisam saber resolver questões de vestibular. Então, as minhas provas vão ser assim. Como é que eles avaliavam a gente? Trabalhos, fazer o cara apresentar esses trabalhos em aula, tá te cobrando a cada 10 minutos de aula, tu faz 20 perguntas, aí tu responde tudo isso, então assim, tá sendo avaliado constantemente. Quando chegava na hora de fazer uma prova, tu só tava treinando para fazer o vestibular. Simples assim. A prova não tinha alma, sabe? Ela só era um treinamento vestibular. Tá. O que eu tirei desse livro aqui? Ele é um pouco melhor do que o livro base que eu estou usando, para a gente ter uma comparação. As questões são mais difíceis do que a do livro base. Essa minha impressão, tu podia dizer assim, não, mas tu já fez um monte de questões antes, quando tu estava estudando no livro base, e agora tu tá resolvendo essas, então fica mais fácil para ti fazer, porque tu já sabe. Não, não é bem assim, não vai por essa onda não. Essas questões aqui são mais difíceis. E quando eu fiz as. É fácil de ver, cara. Não gasta muita energia para te perceber que isso daqui é mais difícil do que as questões básicas que eu resolvi naquele livro lá. Mas, de novo, aquele livro é um livro inclusivo. É muito melhor do que esse para quem não sabe nada da vida. Então eu acho, na minha opinião, que é o livro que eu vou terminar, porque ele é realmente mais inclusivo para você. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente vai olhar para o livro americano. Vamos dar uma olhadinha por cima nele antes de eu fechar esse vídeo, para a gente já ter uma noção. Deixa eu só salvar aqui. Vou te mostrar um pedacinho dele. Olha que coisa linda ver essa porcaria gravando a tela. Eu gravei uma hora e meia num calorão desgraçado de tarde. E quando eu fui olhar, não tinha gravado nada. O que aconteceu? Não sei, eu posso ter me equivocado e achado que eu coloquei para gravar e não ter gravado. Pode ter acontecido e eu perdi uma hora e meia de. Fiquei falando sozinho, tá? Esse é o livro que a gente vai resolver. Eu ia partir direto para a parte de que a gente tá vendo de funções. Eu não vou fazer isso.
Por quê? Porque eu achei muito interessante esse livro, a ponto de eu partir direto para funções. Em vez disso, eu vou fazer a primeira parte dele, seja o primeiro capítulo, a primeira unidade, que eu achei muito, muito interessante. E ele é diferente, tá? Tem muitas questões que o jeito de tu resolver é diferente. Então, tá aí para quem quiser ver. Esse livro aqui foi recomendação de um professor. Não recomendação para mim, mas um vídeo ele recomendou. Ele usa esse livro para dar aula para os alunos dele. E disse que não é um livro avançado. Já vou fazer essa ressalva aqui. De novo, eu não tô pegando livros difíceis de ensino médio. Ah, mas o livro do IES não é um livro difícil. Tu tranquilamente, o do IES e mais os outros autores, né? Não esqueça disso, ó. Um livro não é escrito, na maioria das vezes, não é escrito por uma pessoa só. E é isso que as pessoas se esquecem, tá? Ele não é escrito por uma pessoa só, ele tem um objetivo bem claro, ou ele é um livro para iniciantes, ou ele é um livro de dificuldade intermediária, ou é um livro bem difícil, tá? Pode classificar desse jeito bobo assim, mas tu vai encontrar livros assim no ensino médio e na graduação isso fica bem mais explícito. Tem gente que se magoa, se frustra por causa disso porque escolhe um livro que não é para ele, não foi feito para ele, ou porque o livro é muito fácil, ou porque é muito difícil. E o cara fala: "Nossa, essa equações diferenciais é difícil, difícil demais". Aí tu vai olhar o livro que o cara tá usando, é um livro avançadíssimo, né? E tu fala: "Cara, mas eu que fiz equações diferenciais, tô olhando para esse livro e fico assustado, cara, é muito avançado". Pega uma coisa mais fácil. Álgebra linear, a mesma coisa. Tem livros muito difíceis de álgebra linear e tem outros que são passeio. Ah, mas esse é muito fácil, daí tu não vai aprender nada. Não, alguma coisa tu vai aprender. E é o livro que a professora está usando, é o livro que o professor usa. Então as provas vão estar mais ou menos, as questões vão ser mais ou menos as mesmas do livro, em questão de dificuldade. O que adianta pegar um livro extremamente avançado que vai ter um trabalho gigantesco para entender o básico? É melhor tu pegar um livro mais simples. Pelo menos é o que eu estou dizendo. Vocês têm que prestar atenção nos autores do livro, qual é que é a proposta. E para esse livro, igual aos outros, a proposta é não ser algo difícil. Então, quando a gente for resolver isso daqui, não fica olhando e falando: "Nossa, mas é muito fácil". É, porque é a proposta do livro. Se bem que não é bem assim, até porque isso aqui vai estar tudo em inglês. Então, é fácil não é bem a cara dessa coisa. O que que eu achei interessante aqui? O jeito como ele explica as coisas. Tem muitos exemplos que a gente vai fazer, porque eu achei que isso aqui é um resumo muito agradável e eu não tenho pressa nenhuma de terminar a resolução do livro básico que eu comecei a fazer. E gostei disso daqui, vou fazer para ter como comparação e para ter assunto, né? Às vezes estou conversando com algum amigo, alguma pessoa que a gente tá falando sobre livros e tal, e eu pelo menos aí eu já tenho alguma coisa para dizer, né? Dizer, olha, eu resolvi um livro do ensino médio lá, americano, bem interessante. E aí agora pelo menos isso, né? Qual o problema aqui? É que, é que meu inglês não é muito bom. Mesmo assim, mesmo o inglês não sendo tão bom, a gente já está acostumado, porque a matemática, essa linguagem é universal. X tal que X é um número entre, between é entre, né? 0 e 8. Olha só. Odd eu não sei o que que é. É ODD. Mas algumas coisas a gente vai pegando a manha, tá? Mas a matemática, no geral, é uma linguagem universal. A maioria das coisas aqui a gente vai compreender por osmose, então não tem problema nenhum. Então aqui ele está definindo os conjuntos, tá? Coisa que a gente viu no livro base, não tem problema nenhum. Essas coisas eu vou passar um pouco mais rápido por cima. A gente talvez pegue alguma coisa aqui e ali, né? Que seja interessante. Mas ele tem muito essas partezinhas aqui que ele deixa algumas coisas para te praticar, né? Se eu não estou enganado, pra...
Skill é habilidade, né? E practice é é prática. Então, sei lá, pratique suas habilidades, uma coisa assim. É mais ou menos isso. Mostre que os números são racionais, escrevendo integers. É, é, vamos ter algumas dificuldades. Ainda bem que temos o Google Tradutor para ajudar a gente. Identificando números racionais. É um racional, vai encontrando dois. Ah, rows calls to giving number. Dois integers. Tá, algumas coisas eu vou traduzindo e a gente vai fazendo. É um novo passo, um grande passo para nós. Partir para um livro americano e olhar como é que eles fazem as coisas. Mas dá para notar que esse livro ele é bem mais recheado que aquele que eu estou resolvendo e com certeza mais do que o livro do IESE também. Sabe, tem mais conteúdo, tem muito mais exercício. Eu só tô olhando por cima aqui porque eu só converti essas imagens que estavam em PDF para imagem aqui, né, JPG, para mim poder ter esse movimento aqui, poder mexer nas coisas. Tá, aqui já essa palavra aqui acho que é intervalo. Então, é para reescrever isso aqui como intervalo. E a gente tem gabarito também, não tem problema nenhum. Então, olha só, ele faz o desenho bonitinho. X está nesse intervalo aqui que vai do 3 até o mais infinito. Engraçado que o jeito como ele representa, ele só usou uma chave, né? Que o x é maior ou igual ao 3. Tá, então ele usou a chavezinha aqui indicando que é um intervalo fechado no 3 e vai até o infinito e além. E aí tá a anotação. Usa parênteses, tá bom. Algumas coisas mudam, né? Em relação ao que a gente estava vendo. Mas de novo, ó. Tem coisinhas para te praticar aqui do lado, bonitinho. Usando a anotação de intervalo. Reescrever isso daqui. Que legal. Ó, ele usa número com vírgula. Então não é que nem o... No caso aqui ponto, né? Porque eles usam ponto. Não é que nem os livros que a gente está fazendo que se limitam a gente só trabalhar com o número inteiro, né? Não tem nada muito quebrado, a gente não trabalha com número quebrado nesse livro que a gente vai trabalhar. Interessante. E esse sou eu dando uma olhada por cima, né? É bastante questão, cara. Esse livro aqui ele tem muito exercício, muito exemplo também, né? Tem uma quantidade grande mesmo de exemplos. Então ele chama isso de gráfico. Então tá aqui isso, que legal. Engraçado, ele não representa com a bolinha fechada e a bolinha vazia, bolinha cheia, né? Aquela toda preenchida e a bolinha vazia quando a gente tem essa parte aqui nos gráficos, ele já usa. Se ele está usando, acho que parênteses aqui, é porque provavelmente o 3 não está incluído nesse intervalo. Vamos olhar. É, x menor do que 3. É um jeito diferente de demonstrar as coisas. Em vez de estar fazendo bolinha, já bota direto o símbolo que ele usa quando representa intervalo, quando ele vai escrever o intervalo. Tá vendo? A matemática é uma linguagem universal. E provavelmente vai ajudar a gente muito nessa parte de resolver o livro. Tá, algumas palavras eu vou ficar devendo, né? Eu talvez vou ter que traduzir para a gente conseguir resolver as questões. Mas fora isso, o resto, assim, a gente vai só de olhar a gente já sabe o que tem que fazer, né? Não tem muito que eles pedirem pra gente fazer nos exercícios. Tem muita coisa que dê pra inovar. O engraçado não, o interessante é que ele mostra bastante a aplicação das coisas, tá? Essas funções aí que a gente vê, a gente vai ter que mostrar algumas aplicações que a gente não, o livro mostra bastante aplicação que tem para essas funções. A gente vai trabalhar com os conjuntos, tá? Não tem problema, a gente já fez isso. Só que aqui é
Aqui é bastante exercício, cara. Nossa, poxa vida. Eu vou me dar o luxo de pular alguma coisa, né? Eu, aqui e ali, quando eu achar que é meio desnecessário. Mas tá vendo? Ele tem bastante exemplo. É um livrinho que eu bati o olho assim por cima dele e falei, bom, esse aqui é bem completo. Mas de novo, é um livro intermediário, assim, não é um livro muito avançado. O professor que eu assisti falando sobre esse livro aqui, ele mesmo falou, isso aqui não é para ser um livro difícil. É um livro bom para dar aula porque tu tem um montão de exercício, então tu pode escolher os melhores para te passar para os alunos, né? Parece ser muito bom o livrinho. E olha, não adianta eu ficar olhando para isso aqui 2 horas, né? O melhor é a gente encerrar esse vídeo e já no próximo eu começo resolvendo esse livro. Só vou voltar para a capa dele para mostrar de novo. Temos aí a nossa Flamingo, acho que é um Flamingo. Posso estar enganado, sei lá. Mas tá aí o livro, para quem tiver alguma curiosidade. Isso aqui tu encontra na internet da vida, por aí perdido. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo então.